Oi, boa noite, pessoal. Tem alguém aí? Vamos lá, me deem oi. Boa noite. Se tiver alguém aí, me deem oi. Deixa eu ver, estamos informando, blá, blá, blá. Deixa eu ver se tem alguém ao vivo. Então, bom, eu tô aqui com a doutora Elaine Moreira, que é a minha gastroenterologista. Ela trabalha aqui no Instituto Assali. Nós mudamos o nome da clínica, não é mais prevenção personalizada, acho que vocês estão já olhando no Instagram, tem uma mudança, tem uma equipe nova e uma das pessoas especiais da equipe é a entrada da Elaine, que eu conheci lá na minha formação da Medicina Integrativa do Einstein. Fizemos um grupo de pessoas muito legais, veio para cá o Dr. Henrique, que faz a parte de geriatria, a doutora Luana, que faz a parte de imunologia, dermatologia, a parte de medicina funcional e medicina integrativa. Tem também outras pessoas que estão vindo para cá. Então, gradativamente, eu tenho chamado essas pessoas para apresentar para vocês um trabalho que é muito importante, que é essa integração que nós temos hoje na equipe. Então, cada vez que nós estamos juntos aqui, a gente vê o porquê que a gente se encontrou, que realmente é importante essa linguagem comum, ter passado pelas coisas e ter integrado esse olhar realmente do indivíduo como um ser que tem uma qualidade que inclui seu estilo de vida, a qualidade das relações, como esse indivíduo tem a sua composição mental, espiritual, como ele interage com o alimento. E aí nesse tema de hoje, que é o balão como uma das ferramentas para a perda de peso, a gente pode falar de uma coisa que é muito mais importante antes do balão. Como é que cada um vai interagir com o alimento, com o seu hábito alimentar, e o que faz cada um comer ou perder o controle em relação ao alimento, o comportamento que foge da normalidade e chega à necessidade de instituir uma ferramenta de trabalho, que é o balão, para contenção dessa voracidade. Então, hoje existem vários métodos, a cirurgia bariátrica tradicional, a cirurgia por endoscopia, o balão intragástrico. E essa condição que faz com que esse indivíduo possa ser ajudado ou socorrido na questão do comportamento alimentar é uma coisa que eu quero discutir com a doutora Elaine. Então me fala um pouquinho assim, o que você tem visto no mundo a respeito da questão do comportamento alimentar e da obesidade, como essa ferramenta do balão vem trazer um benefício para o paciente. Bem, Vânia, boa noite a todos. Eu não posso deixar de te agradecer inicialmente, né? Estou muito feliz, muito honrada de fazer parte da sua equipe, encontrá-la e conhecê-la na pós-graduação. Foi um grande presente, não só para mim, como para todos. E no meu primeiro dia de pós, quando eu entrei na sala, que eu olhei para a Vânia, eu conhecia, já seguia em rede social, na internet. Eu olhei e falei, nossa, acho que ela é a professora de hoje. Nada, eu fui para aprender. E você estava lá humildemente aprendendo e foi assim muito valiosa a troca que nós tivemos durante todo esse período da pós. Então assim, eu estou realmente extremamente feliz. Mas todo mundo aprendeu, acho que todo nós, mundo né? Foi um pouco professor, um pouco aluno e a gente pôde estar junto. Foi, a pós foi realmente um grande presente. Um presente, né? Para cada um e para mim também. E estar aqui com vocês assim faz muito sentido, porque como você mesmo disse, nós sabemos porque nós nos encontramos e hoje a gente forma uma equipe muito integral, muito unida e em prol do outro. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao assunto, né? Comportamento alimentar hoje. O que eu tenho observado, tanto no consultório quanto nos novos estudos, a oferta de alimentos. Acho que tudo começa por aí, né? A questão da oferta de alimentos, a mudança nos últimos anos foi muito grande. Então, nós temos hoje
tudo tamanho grande, tudo nós temos não só refrigerante, as porções são grandes, a variedade de alimentos, a oferta, quando você vai no supermercado, comprar um produto, maior quantidade, sai muito mais barato do que comprar menor, né? Por exemplo, pão de forma. Você comprar um pão de forma pequeno para uma pessoa solteira é mais caro do que comprar um pão de forma maior. Então começa por aí, e as pessoas com essa questão, com esse acesso facilitado, com a variedade de alimentos muito industrializados, isso sem dúvida alguma acaba seduzindo, acaba ficando uma questão assim de o acesso muito fácil, e todo mundo entra nesse vício, né, que é um processo vicioso. Na verdade, assim, a gente atinge um modelo de redução de estresse pelo sistema de recompensa. Exatamente. Então se come por fadiga, se come por estresse, pelas questões de relacionamentos sociais. Exatamente. Então essa é uma cidade muito cosmopolita. Sim. A gente acaba saindo para comer, e o que vai trazer essa volta, né, desse modelo de recompensa, esse círculo vicioso do prazer, quanto mais alimento processado e refinado, industrializado, sim, alto teor de gordura, índice inflamatório da dieta e alta carga glicêmica. Então que a gente sempre brinca aqui, a gente fala da gororoba assassina, né? Que tem, aí comi uma linguiça, um pastel, tomei um refrigerante assassina, e ainda, né, peço um sorvete. Aí, show pra de rebater, né? Aí... Tanto a área hipotalâmica como a área intestinal se sim, comunicam. Desbiose aí, né? E a bicharada fica lá. Aguçada, pedindo comida, pedindo esse alimento para que ela se multiplique. E vocês viram essa semana, eu acho que eu coloquei a foto da minha bicharada, fiquei feliz da vida. Porque eu tô lá com os bichos, poucos bichos do mal. Poucos bichos, mas eu tô lá com os bacteroidetes que a Luciana Caluf não quis me emprestar, os dela, que ela é magricela, e eu acabei ganhando os bacteroidetes próprios, tendo um pouquinho de uma alimentação saudável, menos industrializada, um pouco mais com vegetais, um alimento colorido, acabo comendo blueberry, nibs de cacau, chocolate bem amargo. Eu tenho uma dieta não muito variada, esse é um defeito meu. Mas o que eu como, em geral, é muito bom. É saudável, né? E esse é um grande exemplo, como nós podemos modular a nossa microbiota intestinal através de bons hábitos, né? Não só dietéticos, mas de bons hábitos no geral de vida, que a gente tenta, né, na maior parte do tempo, exercer nosso autocuidado, que foi tão falado isso, né, no ano passado na pós. Curso, na pós. Mas assim, é um grande desafio também, né? Exercer esse autocuidado, porque é muito desafiador. O nosso dia a dia, a nossa rotina leva para uma rotina de estresse, de correria, de opções rápidas, onde a gente acaba aí dando prioridade a outras coisas e não a nossa alimentação, a nossa atividade física regular, como deveria ser sempre. Mas então, assim, o exercício físico traria um alívio desse modelo de estresse numa descarga energética, não a ingestão como um modelo de alívio. Exatamente. Então, esse modelo que a gente vive hoje, sentado no computador, sedentário, né? Ou com refrigerante do lado, ou um pacote, né? Abrindo pacotes. Com a mente focada em outro local, né? As pessoas na hora da refeição, ninguém está focado, centrado ali, está sempre resolvendo problema. Quando não se faz reuniões ao redor da mesa, com muita comida, quando não tem bebida junto. Para nós tem os congressos que acabam tendo uma oferta, às vezes, de alimentos ultraprocessados, a gente tem muito refrigerante, muito suco industrializado. Por incrível que pareça, né? E a gente acaba tendo as reuniões sociais também, que são fartas, sempre com comida. Na verdade, o social, a comida ela é muito social, ela está presente em reuniões familiares, em reuniões de trabalho, qualquer visita que você vai fazer na casa de alguém, a primeira coisa que a pessoa se preocupa é em ofertar algum alimento. E se você não... Aliás, vamos ofertar alimento, eu vou pedir um chá aqui pra gente. Que seja um chá, né? Que seja uma alimentação saudável. Então, assim, a questão do sedentarismo também é outro fator que influencia muito hoje para a obesidade. As pessoas estão mais sedentárias, isso é fato. O gerenciamento de estresse também,
com a falta desse gerenciamento, a pessoa acaba tendo dificuldade na sua organização. Que linda! A pessoa acaba tendo dificuldade na sua organização. E para perder peso, para manter-se com peso adequado, tem que haver organização. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que se organizar. Porque é um método, né? Um estilo de vida, mas que precisa ser contínuo. A perda de peso, ela exige uma disciplina e uma decisão não transitória. Exatamente. E assim, você passa a introduzir alimentos por uma decisão da área do córtex e fecha a porta do sistema límbico ali, põe o hipotálamo meio de lado e fala, amigo, eu vou te dar isso aqui. E é isso e pronto, né? E aí você vai achar bom, porque às vezes o paciente ele vê e fala, nossa, Vânia, mas como é que você conseguiu gostar disso? Eu falo, é um treinamento do hipotálamo, é um treinamento desses receptores endocannabinoides, né, que tem uma relação forte com os modelos inflamatórios da dieta. Isso. Quanto mais eu ofereço alimento inflamatório, mais aguçado está esse sistema. E são muito viciantes, né? Esses alimentos. E entra nas questões do mecanismo de insulina, leptina. Exatamente. E você acaba consumindo cada vez mais esses alimentos por uma necessidade do organismo. Você está escravo. Você fica literalmente escravo. Você já tem estudos que mostram que a sua microbiota, ela começa a pedir aqueles alimentos. Então, quando a pessoa fala, estou viciado em açúcar, viciado em doce, realmente isso é carboidrato, isso existe. Isso é muito comum, as pessoas terem esse padrão alimentar. A quebra não é fácil. Inicialmente você entra até num processo como fosse uma abstinência, você tem uma dificuldade, você tem oscilação de humor, por isso a importância de você ter acompanhamento psicológico nessa fase, né? Se for necessário. Muito obrigada. A gente está tomando olha que honra, olha que delícia, chá de hibiscos, olha só. Estamos com nibs aqui. Nibs de cacau. Tem umas coisinhas que a gente sempre serve. Olha só que delícia. Tudo bom. Que tudo honra. Bom. E a Luana tá ali também, nossa diretora de filme. E a amiga, ela faz todo o nosso apoio, mas ela também merece o chá de hibiscos, né, Lu? Então, nessa fase, para você sair desse ciclo vicioso, não é fácil. Primeiro, você tem que ter uma decisão, você tem que tomar decisão, encontrar uma motivação. Essa motivação pode ser a mais variada casamento possível. Do seu filho ou um novo namorado, mas não pode ser transitório. Não pode. Tem que ser uma motivação, o ideal é que seja uma motivação pessoal, que seja alguma coisa vinculada a você. Claro, tem a questão da saúde, mas quando você encontra um motivo para você entrar nesse processo de emagrecimento, facilita e muito, né, Vânia? Você avalia isso na consultas, o que a gente faz, né? Eu trabalho com uma coisa que é a tomada de consciência dos passos que esse indivíduo precisa dar em relação à construção de um envelhecimento bem-sucedido, acoplando a beleza e a estética. Claro. A gente não exclui essa questão da saúde como elemento principal. Eu sempre recebo os pacientes com olha, alguém me deu um medicamento mágico que faz perder gordura. A gente mais vê por aí hoje, né? Tem uso de esteroides, perda de gordura periférica, mulher principalmente, querendo definir músculo. Mas isso traz, às vezes, sim, um benefício, mas não é sempre. Quando não traz complicações também, né? Quando não traz um processo inflamatório maior. Essa questão da ruptura do ciclo e da decisão, às vezes, traz um modelo assim que acopla a colocação do balão. Sim. E isso, às vezes, para paciente realmente obeso, que está difícil fazer essa mudança, e ele nos pede socorro. É uma opção, né? É uma opção. A gente tem que encarar a obesidade como uma doença crônica, né? A obesidade não é estética. Eu falo motivação, a motivação maior é a saúde, né, de todos nós. Não só a saúde, como prevenção de outras doenças. Então, a obesidade é uma doença crônica, tem que ser tratada como tal, tem que ser respeitada, tem que acabar com esse estigma de que o paciente obeso é um paciente que não tem força de vontade, ele está assim porque ele quer. Não, não é isso. É uma doença multifatorial. Nós sabemos que tem várias alterações aí. Tem genética? Tem, mas é uma porcentagem muito pequena. Mas que o paciente ele tem que ser avaliado. Né, do potencial genômico dele.
Mas assim, ele tem que ser avaliado como um todo. O tratamento tem que ser individualizado. O que serve para uma pessoa não necessariamente vai servir para outra. A gente vê muito isso, né? Pacientes já chegam com prescrição. Porque fulano usou isso, minha amiga usou isso, então eu vou usar também, que deu certo com ela, vai dar certo comigo. Não é assim. O tratamento, como nós dissemos, é individualizado. Então, primeira coisa, é vencer esse preconceito. Entender que se você está acima do peso, se você tem alguém na família que está acima do peso, encare isso como uma doença. Se o paciente tiver o IMC, né, que é o índice de massa corpórea, todo mundo sabe, infelizmente, ainda é o critério utilizado para a classificação de obesidade, embora não seja o ideal, aquela conta que a gente faz do peso dividido pela altura ao quadrado. Se esse valor encontrado for maior do que 30, o paciente está com quadro de obesidade. Aí nós temos as subdivisões, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, de acordo com o IMC encontrado. O balão. O balão é uma ferramenta que pode ser usado com o IMC acima de 27. Então, em 2011, há 7 anos atrás, o balão foi liberado para ser usado para pacientes que estão com quadro de sobrepeso. Lembrando que sobrepeso é quando o paciente tem o IMC acima de 25. Isso. Tá? Então, todo mundo tem que ter o IMC normal, que é até 24,9. 25 está no sobrepeso. Lembrando que, às vezes, você tem indivíduos com IMC alto, mas são indivíduos com grande massa magra. Excelente lembrança. E tem indivíduos que agora são as novas classificações, que são os indivíduos com peso normal, índice de massa normal, porém, mas metabolicamente obesos. Exatamente. Que é o que o grupo de bariátrica tem feito, né, dessas indicações cirúrgicas, mostrando que tem indivíduos que são aqueles magros com uma barriga, a circunferência abdominal, fazendo um grau de risco para esteatose hepática importante. Sim, e outros fatores de doença cardiovascular e síndrome metabólica. Então, eles podem ter IMC de 24, mas são metabolicamente obesos. Então, tem vários índices que a gente chama de biomarcadores metabólicos, proteína C reativa, insulinemia, índice Roma, né, que é o índice mais clássico de resistência à insulina, C-peptídeo, triglicérides sobre HDL, aquela hipertrigliceridemia, que é uma dislipidemia que traz mais risco também em relação, nós falamos semana passada com o Carlos Eduardo, né, que falou um pouquinho das questões de dislipidemia com a oxidação do LDL. Então, uma série de coisas trazendo as disfunções que retratam o risco individual e que vão ser vistos em relação não só a número, peso sobre altura ao quadrado, mas aos parâmetros laboratoriais desse indivíduo e às vezes até imagem, uma ressonância, um ultrassom, uma avaliação de angiotomo coronária, tudo isso pode trazer uma indicação para que aquele indivíduo tenha uma indicação ou de balão ou cirúrgica. Exatamente. Então, assim, como o tratamento da obesidade, nós temos, né, o tratamento clínico, o tratamento numa ponta. Na outra ponta, o tratamento cirúrgico. E no meio a gente tem tratamento endoscópico, que é com balão intragástrico ou com a gastroplastia endoscópica. Então, assim, o paciente... um boom, né? A gastroplastia endoscópica tem vindo para o mundo agora e realmente eu acho que vai mudar um pouquinho esse paradigma em relação ao paciente que tem uma indicação cirúrgica. Sim, até porque é tudo via endoscópica, né? Não tem corte, não tem nada, o paciente recebe alta no mesmo dia, falando da gastroplastia, e do balão também funciona assim. Então, assim, o tratamento clínico, ele tem que ser tentado. Todo paciente que parte para um tratamento endoscópico ou cirúrgico da obesidade, ele tentou antes um tratamento clínico. Ele usou medicação, ele tem que ter usado, ele foi orientado em relação à atividade física, à dieta adequada. Mas, por outro lado, você receber um paciente obeso, digamos um obeso grau 2, grau 3, virar para ele e falar, olha, você tem que fazer uma dieta e fazer atividade física, como é a orientação que a maioria recebe, não dá. Você está com um paciente que tem uma doença crônica, uma doença ascendente, uma doença extremamente grave, que é fator de risco para várias outras doenças, né? Quando a gente está tratando obesidade, a gente não está tratando só o paciente, a obesidade em si. Você está tratando, você está prevenindo aquele paciente de hipertensão, diabetes, doença gordurosa do fígado, né? Que é a esteatose hepática, que pode evoluir sim para uma esteatohepatite, até mesmo para cirrose. E eu acho um ponto principal, em geral você já está com o paciente derrotado pelas
tentativas. Exatamente. Então, ele já tem uma depressão e, às vezes, um misto de depressão e ansiedade com transtorno do comer compulsivo. Exatamente. Um paciente que já está com a sua autoestima já baixíssima, com essa sensação de fracasso, porque ele não conseguiu sucesso com outros tratamentos e estigmatizado. Infelizmente, é um paciente que sofre preconceito até mesmo dentro da família. Né? Ele tem a questão pessoal, porque ele se sente mal, ele tem o estigma da sociedade em geral, que não acolhe, que não respeita essa doença. Infelizmente, é isso que a gente vê. Inclusive, na própria área de saúde, a gente acaba deparando com essa situação, e também dentro da própria família a gente acaba vendo assim, casos muito tristes mesmo, a palavra é essa, de pacientes que não recebem atenção, não recebem carinho, não recebem apoio. Então, assim, quando a gente está falando do paciente obeso, tratando obesidade, né, como eu disse, hipertensão arterial, diabetes, doença gordurosa do fígado, doença do refluxo, ou várias doenças, né, articulares, ortopédicas também, que podem ser prevenidas ou mesmo pioradas, né, com o quadro de obesidade. E a gente não pode esquecer também de câncer, né, exatamente, câncer tá aí, ponto forte. Vários tipos de câncer. Saiu agora um estudo no início desse mês de setembro da OMS, foi um estudo grande. Olá, Rodrigo, falando aí com a gente. Querido. Beijo, que bom que você está aqui com a gente. Muito bom, muito bom. A gente estava falando que a gente sente falta de vocês. Muita falta. E esse estudo da OMS foi via, né, o IARC, que é uma agência internacional de pesquisa sobre câncer, mostrando uma prospecção que daqui a 20 anos, em 2040, vários tipos de câncer irão dobrar. Isso. Já tem acontecido. Já tem, né? A gente já vê isso na prática, né? E o volume de paciente jovem com câncer está muito grande. Então, assim, claro que esse número vai aumentar porque a população está aumentando, a população está envelhecendo e a incidência de câncer acima de 50 anos é maior, embora a gente mudou muito o perfil, né? Inclusive do câncer coloretal, que é um que vai dobrar, e hoje a gente vê aí a prevalência, embora ainda seja maior em pacientes acima de 50, 60 anos, a gente tem visto a incidência do câncer coloretal. Estou falando isso até porque a gente está em Setembro Verde, né? Esse Setembro Verde é o mês de prevenção do câncer coloretal. Eu dei aula recentemente, eu dei aula no evento de oncologia no Franco Brasileiro, só sobre microbiota, obesidade e câncer. Tanto câncer hormônio dependente como tumores do aparelho digestivo. Eu devo colocar online, porque eu vou gravar a aula e vou deixar para que a gente possa assistir, para que todo mundo possa assistir. E mostrando isso, né? Mostrando esse aumento da incidência e prevalência, né? Da doença tumoral, da área de câncer no geral. E tem mudado mesmo, inclusive os tumores hormônio dependentes, mama, endométrio, que não era para ser nessa hora do indivíduo jovem que ainda menstrua, tem aparecido. A endometriose, infertilidade, então tudo isso. E a gente vê a obesidade como fator de risco para câncer gástrico, câncer coloretal, câncer de mama, enfim, diversos, câncer de pâncreas, vários tipos de cânceres, não só relacionados ao trato digestório, que estão relacionados que tem obesidade como fator de risco. Então, assim, quando a gente vai tratar a obesidade, a gente tem que entender que a gente está tratando outras doenças associadas. Depressão é uma doença muito comum do paciente obeso, né? Às vezes ele pode não estar aparentemente depressivo, pode ter uma depressão incipiente, mas é comum a gente avaliar esse paciente, pedir uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica e identificar traços ali de alguma depressão pela doença obesidade. Então, a gente tem que entender que, além de ser uma doença multifatorial, uma doença crônica, uma doença universal, em franca ascensão, seja o método que você vai oferecer para esse paciente, você está interrompendo essa curva ascendente. Sim. Então, um paciente, seja com tratamento clínico, seja cirúrgico, seja endoscópico, você está tirando ele de um quadro que em franca ascendência. Agora, a gente não pode deixar de falar também que em qualquer metodologia utilizada para o tratamento da obesidade, né, Vânia, o paciente ele é coautor desse tratamento. Né? Ele não pode chegar mais achando que encontrou um milagre. Isso eu vejo muito com balão. Né? O paciente, o balão, gastroplastia, então vamos, né? Nós duas agora estamos com pouca energia. Com pouca energia, né? Peraí,
Então o paciente fala assim, então agora eu vou resolver meu problema. Não vai resolver seu problema de uma hora para outra, a não ser que você queira, que você realmente mude seu estilo de vida, mude seus hábitos, suas prioridades, aí sim. Então não existe milagre, não existe nenhuma fórmula mágica, não inventaram. Lembrando que a obesidade, embora seja uma doença de grande prevalência mundial, uma doença grave, crônica, nós não temos medicações ainda adequadas, livres de efeitos colaterais, pelo contrário, nós temos muitas medicações para tratar diabetes, para tratar hipertensão, mas para tratar a doença obesidade, infelizmente, a gente não tem aí um leque variado de medicações. As medicações, elas são muito com efeitos colaterais, não isenta de riscos. Exatamente. Né? E, em geral, as que agem na parte cerebral alteram um pouco o comportamento, muitas vezes bem utilizadas até corrigem a disfunção comportamental. Sim. Mas a gente acaba tendo, às vezes, um período em que esse paciente perde peso, mas depois, se ele não mudar a atitude, estilo Exatamente. de vida, ele vai voltar a ganhar peso. Assim como o balão, assim, né? Como o balão, assim como qualquer outro método, como a gente vê até mesmo com cirurgia bariátrica. Se o paciente não adotar um novo estilo de vida, se ele não se organizar, se ele não realmente mudar prioridades na sua rotina, infelizmente é isso que acontece, acaba tendo o reganho de peso. Agora, assim, eu sempre pontuo também, né, Vânia, que embora a gente não tenha esse arsenal terapêutico, né, falando aí do tratamento clínico, tem que acabar com esse estigma que o paciente obeso não pode usar medicação, né? Porque a gente fala assim, não pode usar medicação. Por que o hipertenso pode usar, o diabético pode usar e o paciente obeso não pode usar, né? A gente vê muito paciente... Nem como, né? Tem paciente como, se tiver com sobrepeso de longa data, com obesidade de longa data, dele ficar obeso é muito maior do que ele passar por qualquer tipo de tratamento. Exato. Então, assim, o balão, né? Falando um pouquinho do balão. O balão, ele realmente é uma opção terapêutica, ele é uma ferramenta para ajudar o paciente nesse processo de perda de peso. Muito motivacional, porque ele vai levar uma perda de peso inicial quando o paciente, para adaptar a prótese, o paciente tem que passar por uma dieta líquida de adaptação. Então, nesse processo de dieta líquida inicial, o paciente, ele vai realmente perder o peso, e isso acaba sendo motivacional, porque ele vai ter uma perda expressiva, principalmente no primeiro mês. Aquilo dali vai motivá-lo a praticar atividade física regular, a ter uma maior adesão à dieta preconizada, à dieta prescrita, e isso vai facilitar. Mas assim, eu sempre falo, primeiro, o paciente ele tem que estar decidido. Não adianta, eu vou fazer, oba, vamos fazer, conheço alguém que fez e deu certo, vou fazer também. Não, o paciente tem que estar decidido, ele tem que estar muito bem orientado, né? Porque a indicação também é muito precisa. Então, o médico que for indicar essa opção terapêutica, ele tem que avaliar muito bem esse paciente e identificar se realmente é aquele momento de vida que ele está, porque muitas vezes a gente não está naquele momento, a gente está acima do peso, o paciente pode saber, você está acima do peso, ele sabe que ele precisa sair daquela condição, mas ele não está no momento, ele, por alguma questão pessoal, enfim, momento de vida não é o momento dele de passar por esse processo, porque senão ele vai ficar mais frustrado ainda. E existe um incômodo. Sim, né? Então, assim, sim. Importante lembrar quando o paciente coloca o balão, os primeiros 3 dias principalmente, a gente fala até a primeira semana, o paciente sente um desconforto, é um período de adaptação à prótese, né? Eu até trouxe a prótese aqui para mostrar. Me mostre. Esse é um tamanho que vai ser enchido Na verdade é o seguinte, o balão ele entra fechado, tipo uma caneta, tá? Ele é mais ou menos desse tamanho aqui de silicone, ele é colocado através de endoscopia, então não é cirurgia. Ele entra, o paciente vai estar sedado, claro, né? Durante o procedimento endoscópico ele entra através da boca, vai ser posicionado no estômago e aqui fora fica um canal que vai ser usado para preencher, para insuflar esse balão. Esse balão aqui especificamente, ele não está com a quantidade máxima, tá? É de 400 a 700 ml. A gente vai determinar esse volume na hora do procedimento. Então, é diferente de uma prótese de silicone que cada um tem um tamanho. Não, o balão é igual para todo mundo e o que vai diferenciar é o volume que vai ser avaliado na hora do procedimento, de 400 a 700 ml. Dentro dele, o produto colocado é o soro fisiológico e
Por que esse daqui está azul, já que o balão é silicone transparente? Porque a gente coloca azul de metileno, que é um marcador que vai corar todo esse líquido, que vai ser usado como o marcador se houver algum vazamento do balão. Então, o silicone é muito seguro, raramente acontece esse vazamento, mas por acaso acontecer, esse azul de metileno, a solução vai ser absorvida pelo organismo, é totalmente inofensivo, e vai ser eliminado nas fezes e na urina. Então vai ser uma coisa assim, o paciente consegue enxergar e entrar em contato para que aconteça a troca desse balão. Por que ele não dá tempo? Você quer pôr no Por teu? que ele vai estar... É melhor encerrar aí e colocar aqui, porque se cair, a gente não tem. Você não consegue simultâneo? A gravação Não consegue simultânea? colocar? Não, Posso, mas aí se cair aí, perde o que já foi Perde gravado. tudo que eu não, coloquei. então vamos encerrar aqui. Então a gente vai continuar falando que como é que eu esqueço de pôr o meu negócio de bateria, porque na verdade, acho que agora esse horário eu começo a responder a tonelada de WhatsApp. A tonelada de e-mail, de WhatsApp, eu tenho um trauma. E acaba porque eu não consigo carregando prestar atenção na hora que eu estou fazendo uma coisa voltada para a rotina do paciente. Então, eu vou encerrar aqui